tá bom? Então, a gente vai ver que essa primeira república, ela começa bastante tumultuada, tá? O governo de Deodoro da Fonseca, como é que funciona? O governo de Deodoro da Fonseca, tá, vai ser um governo em que ele tenta, de alguma forma, se impor. Então, por consequência, ele vai fazer o quê? Um conjunto de medidas populares, né, para ganhar o apoio da população. E ele consegue, congela preços aqui, combate a inflação, a especulação imobiliária, tá? Só que tudo isso não é necessário para parar a crise. Tá? Então, a gente vai ver que a crise ela continua muito profunda. Tá? A gente vai ver que o Deodoro, ele basicamente demite todos os presidentes do Estado. O presidente do Estado era como se chamava governador nessa época. Tá? Então, há uma forte contestação a esse sujeito. A gente vai ver que, até mesmo dentro do Exército, ele não era unanimidade. Tá? Então, em 1892, por exemplo, o Manifesto dos 13 Generais exigia uma nova eleição presidencial. Tá? Só que o Floriano faz o seguinte, na época, ele, quando entrou no poder, né, mandou aposentar todos os ministros do Supremo Tribunal e convocou todos, né, de acordo com a sua orientação. Né, quando o caso foi submetido ao Supremo, obviamente, o Floriano ganhou. Tá? A gente vai ver que essas revoltas contra o Floriano não conseguem derrubá-lo. Tá? Em compensação, fazem com que o período de governo dele seja muito tumultuado. A gente vê também, nesse momento, no Rio Grande do Sul, a revolta federalista. Né? Então, os gaúchos, mais uma vez, estão em guerra contra si, né? Os parlamentaristas, né, que era um regime de governo parlamentar, outros republicanos, né, principalmente a favor do Floriano, são a favor de uma república mais centralista. Tá? E a gente vai ver que depois os revoltosos, né, sentam para governar com o governo, conseguem resolver a situação. Mas a gente precisa perceber o seguinte, pessoal, essa república ela começa tumultuada. Tá? Ela não é definitivamente uma unanimidade. Tá? E a gente vai ver que, a partir, né, das eleições de 1894, quem assume o poder são os cafeicultores de São Paulo, tá? A figura do Prudente de Moraes. E a partir daí, no revezamento entre os dois estados mais poderosos, de um lado São Paulo, do outro lado Minas Gerais, tá? A gente vê que se implementa o que ficou conhecido como a República do Café com Leite. Tá? Bom, Campos Salles, ele, do ponto de vista político, vai ser importante a gente entender seu governo, por quê? É a partir desse momento que ele se desenvolve a chamada política dos governadores, ou também conhecida na época como política dos estados. Por que isso? Tá? A votação no Brasil, nesse momento, é muito diferente, né? A votação para presidente do que é hoje. Então, hoje, comumente, né, o presidente ele roda o Brasil, né, mostra as suas propostas, enfim, pede voto da população, aqui e acolá. Nesse momento, não era assim. Então, o sujeito é candidato à presidência, né, ele dificilmente vai até Belém do Pará, por exemplo. Vai lá pedir voto. No entanto, ele precisa de votos das pessoas de Belém do Pará que não conhecem, não sabe, não tem nada de conhecimento em termos dele. Né? Pessoas comuns, eu digo. Então, como é que esse sujeito consegue angariar votos de lugares tão distantes em que a presença dele não passa de um nome? Quando passa de um nome? Então, a política dos governadores é uma política de aliança com as elites locais. Funciona da seguinte forma, bem simples. Eu, candidato à presidência da República, né, me aproximo das oligarquias locais, mais poderosas do estado da Bahia, por exemplo, tá? E, basicamente, o trato é o seguinte, olha, eu não vou intervir na Bahia, tá? Vou intervir o mínimo possível, vou mandar o máximo possível de verba que eu conseguir, tá? E deixo vocês aí dominando do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Qual é a contrapartida? Quero que vocês votem nos nossos candidatos, para presidente, né? Meus companheiros para senador, deputado federal, etc. Tá? Então, isso faz com que, lá do sul, né, de São Paulo, eu conseguisse angariar votos do Rio Grande do Norte, porque eu não entrei em contato com o pessoal para fazer proposta, para montar proposta, fazer propaganda. Tá? Eu cooptei, eu trouxe para mim a elite local. Trazendo a elite local, eu não preciso ir para lá. Por quê? A elite local, né? Então, contato a elite local desce mais um andar. Esse andar que ele desce é o andar do coronelismo, né? Que é o sujeito também ali no dia a dia. Então, repare, o sujeito também não vai sair de Salvador para poder fazer
campanha onde hoje é o extremo oeste da Bahia. Não vai fazer isso. Ele vai pedir votos para os coronéis que são seus aliados. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de políticas de governadores, é o seguinte: do governo federal para o governo estadual para o governo municipal, de cima para baixo desce apoio, tá? E ajuda financeira quando necessário. De baixo para cima, ou seja, de município, estado, união, sobe voto. Tá? Então, eu, candidato a presidente, me associo ao candidato a governador, que me associo ao coronel local, que consigo votos por meio do curral eleitoral e mando votos para cima. Tanto para governador, quanto para senador, deputado federal, etc. E presidente da República. Uma vez montado esse esquema, os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais, eles vão ganhar todas as eleições, todas, sem exceção. O esquema só acabou com a Revolução do Vargas. E ainda assim, o Vargas, naquele ano de 1980, tinha perdido a eleição. Então, esse é o tipo de esquema que não dá espaço para a oposição. Porque se você é oposição, você não está fechado com o poder e dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Tá? É claro que um ou outro indivíduo passa. Tá? Mas como é que dificulta também passar esses candidatos? Tá? O governo federal ele cria a comissão de verificação dos poderes, né, a chamada degola. Então, 5 indivíduos em cada região, tá? Eles vão ser responsáveis pela diplomação do candidato que vence. Né? João venceu para deputado federal e ganhou um diploma. Tá? Beleza. Se esse João é do grupo dominante, passa. Se ele é da oposição, em geral, eu acuso ele de fraude política. Fraude é uma coisa que acontecia assim escandalosamente. Tá? Então, eu atribuo ele um problema ou outro, seja lá qual for, ele vai ser impedido pela justiça de tomar posse. Quem vai tomar posse é um candidato indicado pelo coronel local, pelo poderoso local, um candidato que esteja, né, em consonância com o governo federal. Então, não é à toa que também no Congresso Nacional, o governo federal, né, representado aí no Café com Leite, tem a sua maioria, então passa um monte de lei. Então, esse é um esquema. Por isso que a gente chama de república oligárquica também, porque esses grandes grupos eles realmente dominam a política. Na prática, o indivíduo alfabetizado pobre ele pode se candidatar à presidência da República, né? Porém, não vai ser eleito. Ele simplesmente não é eleito. O esquema não deixa ninguém de fora entrar. Tá? E a gente vai ver aqui, muito disso se deve ao coronelismo. Tá? Então, aquela figura do coronel que surge no Império, ela se mantém na República. Né? O coronel aqui não é uma patente militar, ele não é um militar, mas é um poderoso local, um grande fazendeiro, um grande comerciante que, por meio do paternalismo, né, do clientelismo, ele estabelece uma rede de dependência de pessoas mais pobres muito grande. Né? São funcionários, são pequenos apadrinhados dele, aqui e acolá, e esses indivíduos prestarão serviços para ele. Né? Os jagunços servirão como seus protentores, né? Como se fosse uma milícia particular. Em época de eleição, eu, coronel, utilizava o meu poder para formar um curral eleitoral. Então, um conjunto de indivíduos que eu levava lá para poder votar. Lembra? O voto é descoberto. Então, eu levo lá o meu funcionário, não precisa saber ler. Né? Manda alguém lá escrever o nome dele e manda alguém computar o voto dele para o meu candidato, lá, para o José. E nesse esquema, ganhava todos. Então, o poder desse sujeito ele é muito forte. Né? Reparem, o Estado ele está entrando aí, o Estado lá de cima, ele está entrando nessa relação. Mas, ainda assim, ele depende do coronel. Tá? Então, é uma relação de dependência muito. O Estado está ganhando poder. Tá? Uma vez que o coronel consiga votos, ele pode, por exemplo, puxar a luz elétrica, né? Uma ponte aqui, uma linha férrea acolá. Então, isso dá ainda mais prestígio para esse indivíduo. Tá? Então, o próprio colonialismo ele reforça o poder desses indivíduos.